Meus irmãos, graça e paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia estarmos aqui, nesse dia que fez o Senhor, para adorarmos, louvarmos o seu nome. Eu queria convidar você, toda a família, a procurar a sua Bíblia, se juntar com seus filhos, com a sua família, para juntos adorarmos ao Senhor nesse dia que o Senhor nos chamou nos convocou para adorá-lo. E eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos para nós orarmos, rogando a bênção do Senhor sobre o nosse culto. Curva sua cabeça e feche seus olhos e oremos em nome de Jesus. Pai querido, a nossa gratidão, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu em paz. Queremos te agradecer porque mesmo em meio à adversidade, às lutas, o sofrimento, Senhor, o Senhor tem sido o nosso sustento. O Senhor tem sido o nosso provedor. Por isso nós te rogamos, ó Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar nesse culto, que tudo que seja feito aqui seja, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa cada parte constitutiva desse culto. Que o teu nome seja glorificado aqui em todas as coisas que serão feitas. Te agradecemos pela vida de cada família da nossa igreja, pela vida de cada irmão que nesse momento se reúne a nós para, por meio dessa transmissão, Senhor, dessa live, adorar o teu nome. Por isso, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Ensina-nos a te adorar e te cultuar de forma que o Senhor se agrade de nós. Te pedimos tudo isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa primeira leitura bíblica. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Nós estamos esta semana gratos a Deus, porque é a semana de Páscoa, também da ressurreição de Cristo, domingo da ressurreição. E eu queria ler com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. O título do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o título é A Ressurreição de Cristo. Versículos de 1 a 12, diz assim a Santa Escritura: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Graças a Deus. Lucas, como os outros evangelistas, registram a ressurreição de Cristo de forma maravilhosa, deixando claro para nós que o próprio Cristo já tinha prevido
já tinha dito que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. E graças a Deus que ele ressuscitou, está vivo, assentado à direita do Pai e também conosco aqui nesta noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor com nossos salmos e hino. Nós iremos louvar o salmo de número 117. Salmos e hino de número 117. Vamos louvar ao Senhor porque Ele ressurgiu, está vivo, ressuscitou o terceiro dia e está entre nós. Meus irmãos, graças a Deus pelo louvor que acabamos de entoar. Foi morto o Salvador e sepultado, mas entre os mortos já ressuscitou. Como é bom louvarmos a esse Cristo ressurreto. Nós iremos continuar adorando, e eu queria convidar você para esse momento, a chamada adoração. Os filhos de Israel vai nos conduzir nesse momento de adoração. A oportunidade de estar com os filhos de Israel. Eu queria convidar você nesse momento a adorar o Senhor junto com a sua família. Coloque-se na presença de Deus. Vamos invocar o seu santo e poderoso nome. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Em uma só voz, todos vamos cantar. Vamos adorar a Deus. Só Ele é digno de receber. Vamos adorar a Deus.
Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Só o nome digno. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está aqui, pois sua presença sinto. Você também pode sentir. É só louvar o nome do Senhor Jesus. É só louvar o nome do Senhor Jesus. É só louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Porque se não for para te adorar, Senhor, qual a razão, ó Deus, de estarmos aqui, Senhor? Queremos te adorar, queremos te servir. Queremos declarar que tu é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vem, Senhor Jesus, com a tua presença, Deus, inunda, Senhor Jesus, a tua casa, Senhor. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. aleluia, Senhor. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Louve, adore ao Senhor Jesus, porque só Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade, toda a adoração. Aleluia, Senhor.
declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Jesus, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Adore ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida, Senhor, minha vida dou a ti, Senhor. Rendida a ti estou.
Meus irmãos, graças a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos adorarmos juntos, louvar ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Agradecemos a Deus por esses momentos. Mas nós iremos dar continuidade ao nosso culto. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos de 13 a 21, será nesse momento a nossa segunda leitura bíblica. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21, a nossa segunda leitura bíblica, o título é Santidade na Vida. Primeira epístola de Pedro 1, 13 a 21, diz assim a Escritura: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldei às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Pedro escreve essa carta aos amados irmãos, mesmo em meio a muitas lutas e perseguições, e Pedro está deixando bem claro para todos eles que eles foram comprados, redimidos da vossa maneira fútil, procedimento que eles legaram de seus pais anteriormente. Agora, através do Cordeiro de Deus, eles foram redimidos, esse Cordeiro que ressuscitou e deu glória para o Pai. Que nós possamos meditar na palavra de Deus. Nesse momento nós iremos ter um momento de oração, de contrição e também de oração pelo nosso país. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer junto conosco esse momento de oração. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, te bendizer, Senhor, porque Tu és Deus e não há outro Deus igual ao Senhor. Nós queremos Te glorificar, dar a Ti toda a glória, porque Tu és Deus soberano. Não há outro igual ao Senhor, que está no controle de todas as coisas. Meu Pai querido, nós queremos, Senhor, rogar a Ti nesta noite, rogar a Ti, Senhor, pelo mundo, rogar a Ti pela nossa nação, rogar a Ti, Senhor, por tantos países que estão vivendo momentos difíceis por causa desse vírus. Rogamos pelo o povo da Espanha, pela Itália, pelos Estados Unidos. Rogamos, Senhor, pelo Brasil, pela nossa cidade aqui, Vitória de Santo Antão, pedindo, ó Deus, que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia, que o Senhor faça renovar sobre nós, assim como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Seja, Senhor, estendida a nós neste momento de dificuldade.
Que o Senhor visite as nossas famílias. O Senhor traga o renovo, a restauração. O Senhor os fortaleça. Ó Deus, que o Senhor venha a ser o sustento e a provisão na vida de cada família. Ó Pai querido, nós nos humilhamos diante da Tua grandeza, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa insignificância, reconhecendo a nossa natureza pecadora, de que desde os nossos pais lá do Éden somos pecadores. Mas, Senhor, nós também reconhecemos que não há outro Deus igual ao Senhor. E nos humilhamos diante da Tua grandeza, Senhor, rogando, pedindo, intercedendo, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor se levante em nosso favor, Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor, este vírus e traga sobre o Teu povo alívio e cura, porque só o Senhor pode fazer isso. Te pedimos isso, Senhor. Rogamos que o Senhor trate os nossos corações, que o Senhor trate, Senhor, o nosso ser, que o Senhor cure o nosso interior, restaure as nossas forças, venha nos revigorar no poder do Teu Espírito. Perdoa-nos, porque temos pecado contra o Senhor, pecamos no falar, no agir, na ação e na omissão. Somos pecadores, Senhor, como diz a Tua palavra, desde o momento em que nascemos, mas reconhecemos que no Teu Filho nós temos a remissão dos pecados. O sangue derramado do Calvário lava-nos e nos purifica. Por isso, nessa noite, celebramos a verdadeira Páscoa, porque Cristo é o Cordeiro Pascal, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5. E devemos deixar de lado todo o fermento, sim, Senhor, e colocarmos a nossa fé e a nossa confiança no Teu Filho Jesus, na Sua obra da cruz. E por isso, Senhor, nós confiamos no Teu Filho Jesus, porque nele nós temos a redenção dos nossos pecados, o Cristo ressurreto. Nós Te agradecemos por tão grande perdão e amor demonstrado a nós, quando nós não merecíamos. Nós Te agradecemos, Pai, por esse perdão em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por esse momento, no qual estivemos aqui orando por nós, pela nossa nação, pelo mundo que vive esse momento tão difícil. Mas eu quero nesse momento também fazer um momento de ofertório, como naturalmente todo culto fazemos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 13. E nós iremos ler só um versículo, o versículo de número 12. Neemias 13 e 12, diz assim a Escritura: Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite para o depósito. Que Deus possa aplicar ao nosso coração esta palavra, que nós possamos, assim como todo o povo de Judá, ter um coração disponível para ofertar e dizimar na casa do Senhor, que possamos assim o fazer. E você pode fazer isso através da conta da igreja que vai aparecer para você aqui abaixo, certo? Para você contribuir com a casa do Senhor, para que haja manutenção, haja mantimento na casa do Senhor. Você pode depositar, fazer transferência, mas você também pode vir à secretaria da igreja e deixar a sua oferta e o seu dízimo com a secretária da igreja, nossa irmã Elisângela. Vamos adorar o Senhor nesse momento em que estamos oferecendo a nossa oferta ao Senhor. Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus, por quem te foi ajudado, tua salvação tem me alegrado, hoje a gozo em meu coração, com meu
Meus irmãos, graças a Deus por esse momento de ofertório, de adoração ao Senhor. Agora nós iremos orar, agradecendo a Deus pelo seu perdão e por essa oportunidade de podermos ofertar com amor a casa do Senhor. Eu queria convidá-lo a curvar sua cabeça para orarmos juntos. Pai, a nossa gratidão por estar te adorando, a nossa gratidão porque já falamos contigo através das orações e dos louvores, e o Senhor tem falado conosco através da tua palavra lida. Agora, Senhor, rogamos que o Senhor nos fale através da tua palavra pregada, exposta ao nosso coração. Que o Senhor use o teu servo, o presbítero Israel, para que ao ministrar da tua palavra os nossos corações sejam alcançados. A nossa gratidão, Senhor, pelos dízimos e ofertas recolhidos para a manutenção da tua casa. Abençoa os haveres do teu povo, multiplica. Que o Senhor seja o provedor na vida de cada família do teu povo, Senhor. Nós te pedimos tudo isso e desde já te agradecemos por tudo em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós queremos passar a palavra ao presbítero Israel, que é quem irá nos trazer a exposição das Escrituras. E eu gostaria de convidar você, mesmo em casa, a ficar atento, não perder a sua concentração, pegar a sua Bíblia e ouvir aquilo que Deus tem para o nosso coração através da sua palavra. Amém? Presbítero Israel com a oportunidade. Graça e paz, igreja. É sempre um prazer, uma grande alegria estar aqui para trazer uma porção da palavra do Senhor para os irmãos, mas também é uma grande responsabilidade. Eu gostaria de ler para os irmãos um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 122, versículo 1, texto bem conhecido da igreja, onde o salmista nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vim aqui para exaltar o nome de Deus. Eu vim aqui para adorar ao Senhor. E eu sei que toda a igreja nos seus lares, nesses dias de isolamento social, estão também conosco em espírito, com as mentes voltadas para adoração ao nosso Deus. Esse texto que eu acabei de ler, do livro dos Salmos, capítulo 122, talvez ele não retrate exatamente o teor dessa mensagem, mas ele expressa a alegria que é estar na casa de oração. E ela reflete um sentimento que há em nós. Saudades da adoração comunitária e da comunhão com os irmãos. Como é bom dizer, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu corpo, o meu coração exulta no Deus vivo. Hoje é domingo, o dia reservado para nós semanalmente adorarmos a Deus. Rotineiramente nós vínhamos aqui nesta casa de oração adorar ao Senhor nosso Deus. O santuário estava sempre limpo, sempre bem cuidado, aconchegante. A irmã Rosália, ela sempre cuidava disso de maneira primorosa. Estava tudo sempre em ordem. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui para fazer o que esta igreja sempre fez. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para louvar o seu santo nome, para elevar as nossas vozes a Ele em adoração, elevar as nossas mãos. E o principal, ouvirmos aquilo que Deus tem que dizer ou necessita trazer para a igreja.
Era sempre bom ver os irmãos chegarem todos prontos, arrumados, com a sua melhor roupa, para estar no culto, dando a Deus, entregando a Deus o seu melhor. Chegavam todos esperançosos de ouvir uma palavra que lhes falasse profundamente ao seu coração, fosse até a divisão da sua alma, como diz Paulo. Irmãos que chegavam aqui esperançosos de ter um momento de intimidade com o Criador. Há mais de um século, esta casa tem pregado a sã doutrina. Alguns cantam hinos, outros cantavam salmos, outros firmavam compromissos de fé com o Criador. Alguns se convertiam. Havia batismos, declarações públicas de uma fé, de uma experiência de novo nascimento, que já havia ocorrido, mas que agora eu estava declarando para toda a igreja. Nós comíamos e bebíamos todos juntos na ceia do Senhor, presencialmente. Para quem conseguia sentir toda essa ambientação, era uma verdadeira antessala do céu. Atipicamente, e graças ao nosso Deus, o nosso Criador, que temporariamente nós estamos separados, fisicamente, mas estamos unidos pelos laços de irmandade, unidos em espírito. A igreja primitiva, um dia ela foi dispersa, irmãos. E naquele momento de dispersão, parecia para a igreja que o mal havia triunfado sobre as forças de Deus. Mas a própria igreja ainda não tinha compreendido que tudo era providência divina para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo de então. Nesses dias nós estamos separados. Nós não estamos mais reunidos fisicamente. Deus, irmãos, Ele nos oportuniza momentos para estarmos agora com as nossas famílias. Essa instituição criada por Deus, nos nossos dias, tem sido atacada severamente. E o modelo cristão de família, o mundo prega que deve ser desconstituído. E Deus nos oportuniza momentos para estarmos agora juntos em família, congregando nos nossos lares. Aproveitemos o ensejo, irmãos, para estreitarmos os nossos laços de amor, tão enfraquecido por esse estilo de vida que nós vivemos, o ativismo. Tudo é tão corrido, tudo é tão apressado. Os relacionamentos familiares são tão superficiais. Não há tempo para ouvir as pessoas. O momento agora é de comunhão, não mais na casa de oração, mas em dezenas ou centenas de pequenas igrejas que são os nossos lares. O momento é de prepararmos a mesa, agora, parafraseando o Salmo 23, não mais na presença dos nossos inimigos, mas na presença daquelas pessoas a quem nós mais amamos. Os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge, ou qualquer um outro parente colateral que esteja presente na nossa casa. Nesses dias de isolamento social, irmãos, eu gostaria de fazer algumas considerações que necessitamos trazer aos irmãos e que é necessário que nós estejamos atentos para que possamos passar por esse momento de sofrimento sem que a nossa fé em Jesus Cristo seja abalada. A primeira afirmativa
é de que a Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Há tantos textos bíblicos que nos alertam sobre o fato de que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Salmo 1 nos diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Paulo, falando a Timóteo, nos diz que nós devemos procurarmos manejar a palavra de Deus de forma que nós sejamos aprovados no conhecimento que temos sobre as Escrituras Sagradas. Paulo, no texto de Coríntios, diz para a igreja que até o momento ele não tem podido trazer o maná, mas tem alimentados a eles com, vamos dizer assim, mingau, com leite, porque eles ainda não estavam experimentados na palavra. Diz Jesus em Mateus 4:4: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus indica que a nossa vida espiritual, ela é sustentada pelo alimento diário. E esse alimento diário que sustenta a nossa alma, que sustenta o nosso espírito, é a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo é sustentado pelo alimento físico, a nossa alma deve ser alimentada, sustentada pela palavra de Deus. Se nós negligenciarmos a leitura regular da Bíblia, nós sofreremos de inanição espiritual, irmãos. Daí nós termos tantos que se afastam dos caminhos de Deus, tantos que estão negligenciando uma vida espiritual dentro dos caminhos que Deus prescreve para nós. Nesses dias de isolamento social, irmãos, devemos crer na providência divina. Isso é uma atitude de fé. Quando entendemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece lógico, parece sensato nós concluirmos que Ele também preserva e governa tudo e a todos em todo o universo. Ou seja, nada foge ao controle e ao conhecimento de Deus. A doutrina bíblica que nós ensinamos nesta igreja, irmãos, ela é cristã. E essa doutrina, ela não é o deísmo. Deus, ele não tem filhos bastardos. Deus, ele não nos criou e nos largou à nossa própria sorte. A doutrina que nós ensinamos nesta casa de oração, amados, não é o panteísmo. Nós não pregamos que a criação não tem uma existência real e distinta de Deus, e distinta em si mesmo, mas nós também não somos meramente parte de Deus, nós não estamos dentro de Deus e Deus é o todo. A doutrina bíblica que nós cremos e que nós pregamos, amados, é a providência. A providência ensina que Deus, embora esteja presente em todos os momentos da história da humanidade, se relacione e se envolva ativamente com a sua criação, esse Deus é distinto da sua criação. Os acontecimentos da criação não são obras do acaso, amados. O nosso Deus é um Deus pessoal. Elas não são determinadas por um destino impessoal. Elas são determinadas pelo Criador e Senhor nosso, poderoso e infinitamente amoroso. Nós podemos estar isolados, irmãos, uns dos outros, mas com certeza é impossível estarmos longe da presença de Deus. Ele está ao nosso lado, porque Ele é Pai amoroso e cuida daqueles que são seus. Nesses dias de isolamento social, amados,
Deus, ele desperta a admiração e espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de milagres. A igreja precisa deixar de estar tão temorosa e acreditar nesse Deus que é o Deus do impossível. Há pouco eu trazia para os irmãos a doutrina da providência. Deus exerce um controle abrangente de tudo, um controle contínuo, soberano, sobre todos os aspectos da sua criação. E o aspecto mais precioso da sua criação é a sua igreja. Ou seja, nós, os que cremos em Jesus Cristo, crer na providência divina, amados, é crer em um Deus de milagres. Como diz a cantora Mara Maravilha, né? O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Em Êxodo 15:11, Moisés entoa um cântico, e nesse cântico ele declara: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Ou seja, nosso Deus, irmãos, é o Deus que faz o impossível acontecer. Parece que a igreja cristã dos nossos dias esqueceu desta característica do nosso Deus. Só os que são da fé vão acreditar nisso. Como dizem os mais fervorosos aqui na igreja, né? É para quem crê. Sabemos que Deus se revelou ao mundo no Antigo Egito. Lá ele se fez conhecer a humanidade na maior potência financeira, militar da época. E ele se apresenta realizando prodígios, maravilhas e sinais através do seu servo Moisés. Certamente, irmãos, os milagres autenticam a pregação desta mensagem de salvação em Jesus Cristo. Essa mensagem que nos apresenta o Evangelho. Em João 3:2, Nicodemos declara a Cristo sobre ele: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Enfim, irmãos, a nossa crença ela está firmada em um Deus todo-poderoso que cuida dos seus. Talvez a nossa geração de cristãos seja a geração que mais tem medo de morrer. Os antigos cristãos se regozijavam muitas vezes de padecerem sofrimentos por causa do nome de Jesus Cristo. A nossa geração, a gente nem cogita sermos pressionados a sairmos da nossa zona de conforto, quiçá padecer a morte. Esse Deus que cuida dos seus, ele se humilhou, ele se fez homem, habitou entre nós. Hoje, irmãos, é domingo de Páscoa. Jesus Cristo, na noite em que foi preso, ele realizou a Santa Ceia com os seus discípulos. E é sobre esse Cordeiro Pascal que eu queria que nós nos atentássemos ou nos debruçássemos mais profundamente sobre Jesus de Nazaré. Isaías 53, alguns fragmentos do capítulo vão nos dizer que sobre Jesus, que ele é aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus é aquele que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é aquele que ficou satisfeito com o penoso fruto do seu trabalho. E ele justificou a muitos. Então, sobre esse Cristo, eu queria trazer algumas reflexões.
O que podemos afirmar sobre a pessoa de Cristo, o nosso Salvador? Nós podemos afirmar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é perfeito em sua divindade e Ele é perfeito em sua humanidade. Ou seja, Jesus Cristo, Ele era verdadeiramente Deus e Ele era verdadeiramente homem, semelhante em tudo a nós, exceto pelo nosso pecado. Ele é o unigênito Verbo, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Ele nasceu nesta terra, cresceu, viveu entre nós. Esse Deus que nos trouxe e nos concedeu a salvação. Outro ponto é que, qual foi a causa última que levou Cristo a vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados? Quando nós refletimos sobre essa indagação, a resposta nós a encontraremos no caráter de Deus. Vários atributos Deus nos comunicou, e alguns atributos seus Ele não nos comunicou, como onisciência, onipotência, onipresença. Mas há duas características da sua personalidade que respondem a esta pergunta: qual foi a causa dele se submeter a esta morte para nos livrar ou para livrar a sua igreja? A resposta está no seu amor e na sua justiça. O meu amor e a minha justiça jamais estará no padrão de Deus. Deus encontra isso em nós, em Jesus Cristo. O amor de Deus, como sendo uma das causas da expiação, ele é descrito a nós em João 3,16. Texto por demais conhecido de toda a cristandade no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro ponto que justifica o sofrimento que Jesus passou para resgatar a sua igreja, o seu amor. Mas a justiça de Deus também exigia que Ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados pudesse ser paga. Aí Paulo, ele explica que essa é a razão pela qual Deus enviou Cristo, para ser a propiciação pelos nossos pecados. Em Romanos 3,26, Paulo ele nos diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Não há outro que poderia realizar isso. Apenas Jesus Cristo de Nazaré, o Deus conosco, Emanuel. Uma outra verdade das Escrituras é que a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Ressuscitando Cristo dentre os mortos, Deus Pai estava dizendo de fato que aprovava a obra de Cristo de sofrer e morrer pela sua igreja, pelos nossos pecados, e que essa obra, ela tinha sido completada com esse trabalho que Cristo realizou. E em dado momento Jesus Cristo diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. Essas duas palavras, irmãos, está consumado. Todo o plano divino para resgate da igreja havia se consolidado. E a grande maravilha disso é que, após a morte de Jesus Cristo, ao terceiro dia ele ressuscita. Isso explica porque Paulo pôde dizer em Romanos 4,25,
que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Deus o ressuscitou para a nossa justificação. Ele mesmo tinha poder sobre sua vida e fez isso para a nossa justificação. Se Deus nos ressuscitou com Ele, Efésios 2:6, então a virtude da nossa união com Cristo, essa declaração de aprovação de Cristo, é também a sua e a minha declaração de aprovação. Aleluia! Quando Cristo consumou toda a sua obra, nós fomos libertos do poder do pecado. Então, amados, nesta Páscoa, eu quero agora perguntar qual é o significado da ceia do Senhor. Quando participamos da ceia, ou da Santa Ceia, há nisso um símbolo da morte de Cristo, pois nossas ações ali formam um quadro de sua morte por nós. 1 Coríntios 11:26, o texto sagrado vem nos dizer: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Qual é o significado da morte, da ceia do Senhor, irmãos? Quando individualmente nós tomamos do cálice do Senhor, nós mostramos simbolicamente que participamos dos benefícios conquistados na cruz por Cristo. Qual é o significado da ceia do Senhor, amados? Ela, a ceia, é alimento e refrigério espiritual que Cristo está concedendo ao nosso espírito. Ele concede a nossa alma, que são a mesma coisa. João 6,53 vai nos dizer: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Qual é o significado da ceia do Senhor, igreja? Quando os cristãos participam juntos da ceia do Senhor, dão também para toda a igreja e para toda a sociedade um sinal nítido de unidade uns para com os outros. 1 Coríntios 10:17, a palavra nos diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um só pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, e esse pão é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por fim, irmãos, qual o significado da ceia do Senhor? Quando tomo o pão e quando eu bebo do cálice, por meu ato estou proclamando: preciso de Ti, Senhor, eu confio em Ti. Ó Jesus, só Tu pode perdoar os meus pecados e dar vida e saúde à minha alma, pois somente pelo Teu corpo partido e Teu sangue derramado eu posso ser salvo. Não há outro caminho que me leve a ter comunhão com Deus, senão o nosso único mediador, Jesus Cristo. Enfim, irmãos, lembrem-se que todas as vezes que nós comermos e bebermos o pão e o vinho, anunciamos a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa não é chocolate. A verdadeira Páscoa é unicamente a libertação que apenas em Cristo Jesus nós podemos encontrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Oi, som.
Meus irmãos, graças a Deus pela palavra que ouvimos nesta noite. Saudades de estarmos na presença do Senhor, na igreja. Devemos pensar que é motivo de alegria estar aqui, mas o Senhor não nos permite nesse momento. Mas graças a Deus, porque mesmo à distância nós estamos unidos de mente e de alma para adorarmos ao Senhor. Vamos agradecer por essa noite, por essa palavra. Eu queria convidá-lo a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos para nós orarmos agradecendo. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos. Somos-te gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua presença, louvando o teu nome, te cultuando, te adorando. Missão e compromisso esse que o Senhor fez ao povo que escolheu, ao povo do pacto, aqueles que verdadeiramente reconhecem que tu és o Senhor. Queremos te agradecer pela vida de cada família da tua igreja, que nesse momento adora junto conosco, que reverentemente esteve a ouvir a tua palavra, a meditar nas tuas palavras, Senhor. A nossa gratidão pela vida de cada família, a nossa gratidão por esses momentos na tua presença, momentos de culto, adorando o teu nome, falando contigo e tu falando conosco. E esse é o verdadeiro culto, um povo vivo, adorando a um Deus vivo, onde há um diálogo real entre o povo e o seu Deus. A nossa gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Rogamos as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, nessa nova semana que hoje começa. Senhor, a nossa oração é de gratidão, porque servimos ao Senhor, aquele que é o Cristo, o Cordeiro de Deus, do qual a sua sepultura está vazia, e os dizeres que ali estão é que não está mais ali os seus restos mortais, porque ele ressuscitou. Está sentado à direita do Pai. É o Cordeiro Pascal, aquele que doou a sua vida e fez um sacrifício de uma vez por toda para o perdão dos pecados do seu povo escolhido. Oh, Pai querido, a nossa gratidão por essa obra maravilhosa, porque tu ressuscitaste, fazendo vencer a morte e os seus aguilhões. E junto com ele fomos sepultados, mas também junto com ele ressuscitamos. Ele é a primícia dos que dormem. Isso quer dizer que um dia também com ele ressuscitaremos para estarmos com ele por toda a eternidade. A nossa gratidão, Senhor, agora fica conosco, nos dá um restante de semana abençoada na tua presença. Ó Deus, rogamos que o Senhor continue a guardar o teu povo, as famílias da tua igreja, todo o teu povo, Senhor, desse vírus, guardando o teu povo, protegendo com a tua mão benfazeja, sendo o provedor, o sustentador das necessidades do teu povo, meu Senhor. Te pedimos tudo isso e te agradecemos por essa noite e por tudo que aqui fizemos para a glória do teu nome. Tudo isso nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, esteja sobre a vida desta igreja e da igreja do Senhor na face da terra. E todos dizem amém. Amém. Nós iremos encerrar esse momento, já que o nosso culto encerrou. Eu queria aproveitar esse ensejo para agradecer a toda a equipe de mídia que tem nos apoiado, nos ajudado, nos assistido aqui, feito com que pudéssemos chegar à sua casa. Agradecer ao presbítero Israel por ter cooperado conosco nessa noite, trazendo a palavra. Eu quero também agradecer a vida de cada família, irmãos da nossa igreja, que tem participado. Eu queria convocar você, a terça-feira,
nós teremos o nosso culto familiar em casa, teremos um devocional que irá estar disponível para os irmãos, né? No WhatsApp da igreja, para os irmãos poderem cultuar em família. Lembrar também aos irmãos que na quinta-feira a nossa doutrina não será mais gravada aqui no templo, nós estaremos fazendo isso nos nossos lares, e aí os irmãos devem participar. Nós estamos na exposição de 1 Coríntios, que os irmãos continuem participando conosco, não deixem de aprender a palavra. Lembrá-los também, irmãos, das nossas lives no domingo pela manhã, né? Nós estamos trabalhando em cima dessas lives lá, prosa, café, prosa e Bíblia. Não deixe de participar. A partir das 10 horas, você é o nosso convidado para juntos estudarmos a palavra de Deus sobre temas que talvez achamos que temos algumas dificuldades de entender. Esse é o momento de nós aprendermos juntos. Participe conosco, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Eu quero dar os parabéns a todos os aniversariantes. Que Deus abençoe a todos. Dê uma semana rica da presença dEle. Que o Senhor guarde a todos. E que nós possamos continuar juntos orando uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero lembrar aos irmãos a questão das doações, né? Não esqueçam de trazer suas doações, né? Automaticamente, como naturalmente nós convocamos irmãos a trazerem suas ofertas e dízimos, a secretaria da igreja também traga as suas doações de alimentos, material de higiene pessoal. E como nós pedimos aos irmãos, eu ainda não tenho visto esse material aqui, eu queria pedir aos irmãos encarecidamente, amorosamente, tragam lençóis, roupas usadas em bom estado, para que a gente possa, e material de higiene pessoal, como creme dental, escova de dente, sabonete, para que a gente possa doar isso às pessoas necessitadas, tá bom? Eu conto com todos. Deus abençoe a todos, uma boa noite e a paz de Cristo. A Ele a glória.